Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio aí do De Carona com Darezo. Indo para esse destino, né, que eu estou indo agora, eu quero falar sobre tempo com você. O que é isso, né? Então, resumidamente, falar sobre isso veio de uma lembrança que eu tive quando um amigo meu viu um projeto, eu estava mostrando, ele estava perguntando como é que era o meu negócio online. E eu comecei a mostrar para ele, né, como é que era a estrutura. E na base do projeto ele viu uma parte lá que tinha mais ou menos uns, sei lá, mais de 400 vídeos entrelaçados, criando uma estratégia de renda extra passiva, né? E ele falou, cara, é muito vídeo. E aí quando a gente vai para as outras camadas do projeto, tem camadas com 800 vídeos, com muito mais, e tem com 100, com 50, depende da estratégia que eu estava usando na época. Mas aí ele viu isso, ele ficou impressionado, ele falou, cara, como é que você conseguiu criar essa estrutura de vídeos, né, de violão, de aulas e tudo mais, como é que você conseguiu criar isso? Então, assim, que a gente não tem tempo, né? Ele falou, cara, não dá, se eu fosse fazer o que você está fazendo aqui, se eu fosse replicar algo semelhante, se eu fizesse um vídeo por dia, eu ia demorar mais de um ano, ele falou comigo. Eu falei, cara, meu brother estudou comigo e tudo mais, eu falei, bicho, você acha que uma pessoa que já está no mercado, igual eu já estou no mercado há mais de 10 anos, você acha que eu criei isso rápido? Claro que não. Isso é um resultado de foco, fé, perseverança, né? Olha que buraqueira, pessoal. Minha nossa, que rua é essa? Tá braba, hein? Mas vamos que vamos. Então, quando você pensa em criar um negócio digital, né, um negócio online, se você quiser viver desse negócio e tudo mais, você tem que pensar, eu gosto de pensar em algumas perspectivas muito interessantes. Por exemplo, para você começar a criar um negócio digital, para você começar, eu já acho interessante você ter alguns conhecimentos, tá? Em algumas áreas que vão te ajudar, que é o que eu já comentei em outros conteúdos. Filmagem, edição de vídeo e tudo mais, e não pensar muito na estrutura, pensa mais na jornada, sabe? Porque imagina só, eu tenho muitos amigos que dão aula de música, né, que trabalham em escola de música e tudo mais, tá? E muitos deles, eles às vezes trabalham, vou pegar um específico aqui que tá na minha cabeça, eu tava conversando com ele, ele falou, cara, eu trabalho lá, tô trabalhando muito, entendeu? E no final do mês eu não tô ganhando um valor que pra mim vale a pena, pelo tanto que eu já dediquei. Uma pessoa comentou isso comigo, isso é muito comum, né? Eu falei, cara, tá tranquilo, entendeu? Continua fazendo o que você gosta e as coisas uma hora vão dar certo. Eu também não tinha muito o que falar pra ele. E aí a gente conversou e tal, beleza. Por outro lado, eu falei com ele, bicho, imagina o tanto de aula que você já deu. Aí ele ficou pensando, né? Ele falou, pô, cara, eu já dei, ó, tal, consigo dar 2, 3, 4, 5 aulas por dia, né? Eu consigo fazer isso e tal. Então eu falei, cara, imagina o tanto de aula que você já deu se você tivesse filmado, com uma estrutura de aula filmada. Você ia ter aí mais de sei quantas horas de experiência, de trabalho. Ele falou, não, é verdade, exatamente. Então eu falei com ele, imagina se tudo isso aí já fosse seu, já tivesse pronto, tá? E aí ele alucinou, ele pensou, exatamente. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele sobre algumas coisas que é fácil falar, igual isso que eu comentei com ele, é muito fácil falar, só que, ele precisa trabalhar, não tem jeito, tem que pagar aluguel, tem que comprar coisa para comer e tudo mais e tal. A questão tá muito assim, onde a galera tá investindo aquela grana durante aquele período que ele tá construindo um patrimônio, né? Então, tipo, às vezes ele vai lá, vou dar o exemplo desse amigo, né? Vai lá, comprou um carro novo, aí no final do mês, carro no Brasil é muito caro, né? Falo no Brasil porque não que eu já vivi fora ou alguma coisa assim. Porque tem um amigo meu que tá fora do Brasil e em pouco tempo assim que ele tava lá, ele conseguiu um patrimônio super interessante. Hoje ele mora nos Estados Unidos e assim, eu tenho muito orgulho, né, de trocar ideia com ele, de ver a vida que ele está construindo lá. Mas a velocidade que ele progride lá
é extremamente diferente daqui. Então no Brasil, se você vai lá e compra um carro, por exemplo, eu tô até vendo ali um cara saindo ali da garagem. O carro que tá saindo aqui na minha frente, eu não sei nem se dá pra virar a câmera. Não vou fazer não, que talvez se eu conseguir virar a câmera aqui, pode ser que o vídeo dá problema. Mas enfim, o carro que tá aqui na minha frente deve custar 180, 200 mil reais. Entendeu? Olha pelo celular assim, pelo reflexo do óculos, se dá pra ver. Aquele branco ali, ó. Foi embora. 180, 200 mil reais. Sem nem a marca dele. Virou pra lá. Bom, o mínimo que ele deve custar 150 mil reais, deve ser. Cara, isso é muito. Isso é muito. Se eu for pegar em termos de porcentagem, dependendo da média do que a galera ganha no momento que eu tô fazendo esse vídeo, para você fazer a média aí no momento que você estiver vendo no futuro, coloca aí 100 salários mínimos, beleza? Cara, se você tem 100 salários mínimos, é como se você estivesse trabalhando. Se você é uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, né, e tem que pagar 100 salários mínimos para ter um carro daquele ali, que eu tava vendo, dizem que é o tal, né? Diz que é um carro bom, vai saber. Então você tem que trabalhar sem gastar nada, ou seja, sem pagar aluguel, sem comprar comida, sem gastar nada. Vamos fazer a conta, né? 100 salários mínimos, 12. Eu não consigo fazer essa conta de cabeça não, ainda mais dirigindo, é um pouco difícil. Mas vamos falar aí que você vai trabalhar exclusivamente, ou não entendi a manobra do cara ali, 7 anos, 8 anos, sei lá, para você poder comprar um carro daquele. No meio desse investimento mal feito, baseado na receita que você tem, no glamour que você quer gerar e tudo mais, você quer criar uma estrutura de renda passiva desse naipe? Não vai dar certo, a conta não vai fechar, né? Daniel, então quer dizer então que você é o bombonzão, você é o bacanão? Não, é só uma escolha. Eu escolhi levar uma vida mais simples durante um determinado período, né? Que é um período longo, né? E trabalhar com o que eu gosto. E não que hoje a minha vida esteja, oh meu Deus, eu levo uma vida extremamente luxuosa. Claro que não, entendeu? Levo uma vida comum, assim como qualquer pessoa. Não visto roupa de marca, né? Mas eu preservo algumas coisas que para mim é valioso, tipo a alegria da minha família, do meu filho, né? Ter tempo no final de semana para eu poder assistir um filme, fazer alguma coisa. Então você vai montando o seu dia a dia, a sua vida, baseado em algumas coisas que tem a ver com esse objetivo e com um padrão de realidade, entendeu? Por exemplo, eu moro na zona norte de Belo Horizonte, é uma área muito, muito mais humilde, entendeu? Muito mais pobre. Se eu estivesse morando na zona sul, eu ia ter que trabalhar 4, 5, 6, 7 vezes mais para eu poder conseguir me manter lá, porque o custo de vida lá é mais alto. Então a gente tem que pegar essa realidade, analisar, que é o famoso onde você está e para onde você quer ir, e trabalhar isso com uma certa realidade, né? Então, já que o assunto aqui é tempo, o que a gente faz quando a gente fala de tempo? Tem um ditado antigo que fala que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Bom, se você é uma pessoa que trabalha CLT, né? Não estou falando que é ruim, nem que é bom, nem nada disso, né? Se você começa a trabalhar, sei lá, 7 horas da manhã e chega em casa 7 horas da noite, né? Para poder desenvolver seus projetos, colocar tudo em prática, você vai ter pouco tempo para você fazer isso, né? Então, quando é hora de desenhar essa vida de onde você está, você tem que ser extremamente realista. Isso eu vi num exercício do Bob Proctor, que é um mentor, né, muito legal. Você pode pesquisar aí Bob Proctor, do Proctor Gallagher Institute, né? Bob Proctor faleceu há um tempo atrás, mas ele deixou aí um legado violento, vídeos extremamente transformadores que você pode consultar online de graça, né? E tem um outro cara também que chama Thiago Borges, que pegou os vídeos em inglês, traduziu para português e, cara, ajuda muito os vídeos do cara, muito legal para a gente poder pensar, raciocinar.
Sem falar de outros vídeos que a gente vê online que são muito bons, como do, sei lá, Mauro Sérgio Cortella, né? Clóvis de Barros Filho. Poxa vida, tanta gente, né? Lúcia Helena Galvão. Vai fazer você pensar alguns conteúdos, algumas coisas na sua vida que é melhor do que você perder tempo com TikTok e Instagram e vendo bobeira por aí. Porque senão você vai viver uma vida de sonho, uma vida que espera um resultado da loteria e sempre vai estar culpando o assunto do nosso vídeo, que é tempo. Você sempre vai estar culpando o tempo. A gente vem para esse mundo aqui, a gente já está meio com os dias contados. São poucas pessoas que vivem mais de 100 anos, entendeu? Como é que você quer viver seus dias? Como é que você quer passar o seu tempo, tá? E essa reflexão vem de um vídeo que eu estava vendo de um rapaz. Ele estava fazendo um vídeo na internet, o vídeo é de graça também, e ele falou algo que me fez pensar nisso. O nome dele é Elton Euler, alguma coisa assim, tá? E eu achei super legal, assim, o jeito que ele estava abordando, né, esse tipo de conteúdo. Abordando esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, eu achei super legal e eu achei que foi interessante eu trazer isso aqui pra você, tá? É legal, isso aqui é só pra comentar aqui porque que eu tava buzinando aqui, né? O cara do trator deixou eu passar ele, só que na frente dele tinha um cachorro. Ô, velho, sacanagem. Tem que buzinar pro cachorro sair da rua, senão não dá. Mas enfim, então, o que acontece é o seguinte: a gente pega conteúdos das pessoas e tendemos a valorizar aquilo que a gente vê na internet, que a gente pagou para ver. Mas tem muita coisa desses nomes que eu comentei que está de graça na internet, que pode transformar a sua vida, que muitas vezes você avacalhou e entrou no que a gente chama de roda do rato, né? Em que você começa o seu dia, aí você tem que trabalhar, aí para na hora do almoço, descansa, acaba o dia, vai para casa, tá cansado, tá morto, ou talvez você vai fazer uma resenhazinha de meia hora, 1 hora, vai dormir, acorda no outro dia, tem que fazer a mesma coisa. Aí chega no final do mês, ganha o dinheiro, paga as contas, acabou o dinheiro, tem que trabalhar mais, e aí você não consegue sair desse ciclo. E como é que você pode sair desse ciclo? E aí teria 20 vídeos aqui para explicar. Dá para sair? Dá para sair, mas aí a gente tem que olhar com quem que você anda, qual a sua perspectiva, o que você está fazendo, a sua filosofia de vida, o que eu comentei agora há pouco, né? As suas metas, para onde você quer ir, saber se você está sendo realista nesse tipo de coisa. Tudo isso antes de culpar a falta de tempo. Então o negócio digital, quando a gente está falando aqui de marketing digital, empreendedorismo, estou falando vários vídeos sobre isso, né? E o tempo tá junto. A galera costuma achar que o lance do fulano trabalha online, fulano tem mais tempo livre. Não, a gente trabalha do mesmo tanto, entendeu? Trabalha, acorda lá 7 horas do mesmo jeito, para meio-dia do mesmo jeito, vai almoçar, volta lá 2 horas, para lá, sei lá, 5, 6 horas, vai descansar, vai fazer alguma coisa. A única coisa que a gente fez foi mudar um pouco o ciclo, mudar um pouco de onde está vindo a receita. Então a gente tirou um pouquinho, saiu um pouco desse ciclo de amizade que deixa a gente na corrida do rato. Não que você precise descartar os seus amigos de forma nenhuma, né? Mas simplesmente dar um tempo em algumas atividades, algumas coisas que não fazem sentido na meta que você tem de vida, né? Para poder organizar um serviço e aí depois você começa a fazer aquele serviço. É um serviço que às vezes te dá mais tempo para você fazer as coisas, mas quando você não trabalha também, entendeu? Aí você também não tem esse retorno. Então não adianta achar que a vida vai, entendeu? Te recompensar por você ficar à toa, ou por você achar que quem trabalha online ganha muito, trabalha pouco. Isso é uma coisa assim que eu acho uma maior das anedotas. É isso, a gente trabalha do mesmo jeito. É lógico que alguns trabalhos, algumas coisas, a gente consegue um retorno muito maior
trabalhando menos. Algumas coisas, tá, gente? Algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando você conhece uma estratégia de lançamento, por exemplo, e você tem um produto digital e um público, muitas vezes você vai conseguir faturar em um dia o que no mercado CLT você demoraria um mês. E isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Em alguns casos pode acontecer. Mas existe também um risco. Quem empreende, arrisca. É normal. Mas é um risco controlado, tá? Então a gente está empreendendo de acordo com um certo risco controlado. A gente não está nesse mercado, né, CLT, que tem o mesmo risco, tá? Que a galera fala, eu tenho mais garantia do meu trabalho. Tem garantia do que você tem garantia? A Covid-19 veio aí para mostrar que ninguém tem garantia de nada. Covid-19 foi uma mudança de paradigma social, tá? Ninguém tem garantia de nada. Achar que você tem esse tipo de garantia é a maior balela, maior bobeira, né? Que você pode acreditar, tá bom? Então, voltando à questão do tempo. Organize seu tempo. Se você tem metas, se você tem algumas vontades de empreender, de colocar a mão na massa, que seja experimentar, deixe os seus medos de lado, os medos de que a coisa vai dar errado e tudo mais. Esquece isso um pouco, deixe os medos de lado e comece a empreender, comece a colocar a mão na massa, comece a ver como as coisas funcionam, né? E eu tenho certeza que se você tiver o mínimo de comprometimento com o que você estiver fazendo, né, com o trabalho que você está desenvolvendo, as chances de dar errado são mínimas, tá? As chances de dar errado são realmente muito pequenas. Você tem todo mundo tem, né, as 24 horas que a gente tem aí, você tem toda a possibilidade, a probabilidade de dar certo no seu mercado. Não culpe o tempo, beleza? Reveja esse vídeo aqui, dá uma olhada nos nomes que eu comentei, pesquisa um pouquinho, encontra os nomes e olha o que essas pessoas falam sobre o tempo. Por exemplo, né, se você quiser economizar, vai lá e pesquisa aí o que o Clóvis de Barros Filho fala sobre o tempo, o que a Lúcia Helena Galvão fala sobre o tempo, né? O que o Mauro Sérgio Cortella fala sobre o tempo. E eu estou falando aqui de nomes, né? São alguns nomes de alguns filósofos que estão aí no momento, entendeu? Pessoas que refletem, que propõem, que fazem a gente refletir sobre coisas que acontecem no momento. Eu não estou falando daqueles da história ainda, que tem conteúdos muito mais densos e tudo mais do que esses que eu falei. Não estou falando que eles são extremamente profundos. Só estou falando que se você pegar um livro mais antigo para você ver, você vai encontrar de repente a origem dos pensamentos que esses professores, né, que eles passam para frente, que é uma coisa que vai ajudar muito, né, no seu desenvolvimento, tá? Eu cheguei aqui no meu destino, eu espero ter te provocado aí a refletir um pouco sobre essa questão do tempo, beleza? Meu objetivo era esse. Não culpe o tempo, faz a coisa acontecer dentro do seu melhor e bora empreender aí nesse mercado que só tá de portas abertas, só esperando você chegar. Tamo junto, até a próxima. Dá uma olhada no link da descrição aí.